Daniela Félix, do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais. Sou do Grupo Marketing, né, da comissão organizadora do evento. Né, com esse prazer de mediar essa mesa, que tem vários colegas. É uma mesa marciana, praticamente marciana. Tá? Então, vou chamar então a primeira apresentação, que é justo de Emerson Dionísio Gomes de Oliveira, que é artista, é doutor Ele gostou. É doutor em História, docente e pesquisador do Departamento de Artes Visuais, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, do Programa de Ciências da Informação da Universidade de Brasília, é bolsista produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A apresentação, a comunicação de Dionísio tem como título Direitos Autorais do Autor e Domínios Conexos, apreciações sobre o direito à performance. Gente, muito obrigado, Daniela. Boa tarde. Eu, de fato, assistindo a mesa anterior, eu vou me sentir bastante desconfortável, né? Porque agora nós vamos falar de uma outra dimensão, que é a dimensão propedêutica muito mais dura dessas relações, que são as relações entre aquilo que a gente chama de artista, aquilo que a gente pode chamar de autor e os ditos direitos autorais, que não são necessariamente confluentes. Eu já começo pedindo desculpas há muitos anos, mas há muitos anos que eu não me sinto à vontade para fazer um slide de apresentação. Com essa apresentação eu me senti à vontade. Porque basicamente eu não vou falar de obras, né? Vou falar de como as obras são vistas na dinâmica entre o campo da musealização, da historicidade e dos direitos autorais. Então elas são nesse campo, a princípio, e vocês vão perceber a partir da minha fala, sujeitos secundários, né? Os autores são sujeitos primários e os seus domínios conexos e assim por diante. Um outro ponto fundamental que eu preciso chamar a atenção também é que essa comunicação, esse estudo nasce de um projeto coordenado pela professora Ana Paula da Silva, que ganhou o edital universal do CNPq, onde nós prometemos, sabiamente, né, que nós vamos entregar protocolos, né, professora, de performance para as instituições museológicas em 2025. Está chegando. Né? E aí o que acontece? Nós, debatendo a questão da performance há muito tempo, enquanto grupo, não antes que muita gente que já veio fazendo esse debate desde os anos 70, especialmente os artistas têm feito esse debate, que se defrontam com ele, ninguém entre nós, a princípio, quis entrar na seara dos direitos autorais. Aí eu levantei a minha mão no fundo da sala, né, e disse: eu vou trazer uma primeira reflexão sobre a condição do que, como nós vamos ter que tratar minimamente os questionamentos que nós vamos ter que fazer em relação aos preceitos da legislação que está vigente no Brasil. O primeiro impacto nessa minha pesquisa, que não é de agora, eu comecei a pesquisa em 2017 para um outro projeto, é um projeto de reapresentação de instalações, né, onde havia uma questão jurídica que faltava uma instituição museológica, que é uma instituição do sul do Brasil, em Joinville, em relação à coleção, e eu fui contratado para dar um breve parecer, era um parecer privado, e eu tive que entrar nessa questão, ir para a legislação. E qual foi a minha inquietude naquele momento e também neste? É de que os direitos autorais, da perspectiva tanto da jurisprudência quanto das ações julgadas individualmente, estão muito bem desenvolvidos para a literatura, para as artes de cena, especialmente para a música. E praticamente não há grandes debates jurídicos e ações no Brasil quando se relacionam, quando nós estamos relacionados ao campo das visualidades. Mas a performance tem uma coisa pior ainda, né? Porque ela cai mal no campo da visualidade, né? Ela está em um entre-lugar contínuo. Ela é por si só, em vários outros países, ela é departamentalizada de maneira individual e pontual. Então eu vou ler alguma coisa, comentar outras, sobre essa primeira reflexão que vai nos ajudar a pensar a questão distinta, né? Eu já vou pedir um pouco de paciência a vocês pelo didatismo, porque eu tive que fazer essa recuperação um pouco para a gente conseguir navegar
daqui em diante, para aquilo que nós vamos chamar de protocolos. Nós estamos pensando os protocolos para as instituições, né? Eu acho que em outro momento a gente pode pensar e vai ter que fazer um outro tipo de recorte do projeto, eu sou a professora Ana Nui, para pensar a questão dos artistas, do ponto de vista dos artistas, mas a princípio a gente pensou para as instituições museológicas. E eu quero apontar aqui um dissenso matricial, que é o fato de que a mesa anterior falou muito em autoria, muito em artista, tocou, né? Bianca foi muito pontual, né? Foi muito pontual dizer que há os ditos direitos autorais, mas nós quando falamos de artista, esse artista na legislação ele não é necessariamente alcançável. Né? Então eu vou começar lendo. Já com uma provocação a todo mundo, tá? Já peço desculpas, mas estou provocando. Não é infrequente tomarmos como parâmetros importantes modelos de documentação e ativação oriundos de programas e projetos como a Collection de Performative Heritage, no Reino Unido, né? Ou programas de documentação do Instituto de Estudos Culturais em Artes da Universidade de Artes em Zurique, do Getty Research Institute em Los Angeles, do Kunstwerk em Berlim, do Museu de Arte Moderna em Varsóvia, do New Museum de Nova York, todos esses programas que nós temos debatidos nos últimos tempos aqui dentro do grupo e também para além dele, entre outros. Certamente são programas e processos de documentação relevantes, fontes de pesquisas cruciais na construção dos nossos protocolos possíveis, né? Porque eu acho que quando se fala de performance, é protocolo possível. Geralmente, tais programas são constituídos como transnacionais. Eles se vendem como transnacionais. Operam com e a partir de artistas e pesquisadores do mundo todo, mas estão alicerçados em diretrizes e legislações nacionais distintas daquela que podemos encontrar no Brasil. Então, embora a gente fale desses modelos e fale desses processos, quando a gente chega na nossa legislação, a gente tem um atravessamento, e é o atravessamento aqui não utilizado de modo positivo a princípio. A diferença mais sensível está ancorada no que tradicionalmente conhecemos como direitos autorais, uma expressão que envolve o amplo campo da propriedade intelectual, dos direitos do autor, dos direitos de difusão, das práticas censoras, que são aquilo que a própria legislação define como sanções, dos limites de derivação, dos trânsitos de licenças, commodities, franquias, royalties, que demarcam as disputas locais e globais do sistema do copyright, que é um sistema que, inclusive, a nossa lei não prevê. Ela tem alcançado graças à jurisprudência. Já de imediato, é preciso dizer que eu não sou bacharel em Direito, nem especialista no tema dos direitos autorais, voltado para as artes, de forma alguma, né? Antes, minha comunicação possui um caráter incipiente, está dedicada a compreender como é possível navegar no campo das autorias e suas legislações no âmbito da performance em artes visuais, dentro de instituições tradicionalmente acostumadas a garantir as prerrogativas de autores para bens materiais mais ou menos tangíveis. Já como inflexão, tomemos de partida o que já sabemos ou intuímos, que muitas obras no âmbito da arte contemporânea, no contemporâneo, não atendem às prerrogativas disciplinares da famosa Lei 9.610 de 1998. Isso, nem li a lei, mas intuo que ela tem dissonância. Para quem não conhece a história dessa legislação, ela começa a ser debatida num grupo de trabalho em 1973, muito antes, portanto, da Constituição de 1988. Ela passa por uma primeira reformulação, começa a ser debatida aqui no Congresso em 93, e em 98 ela é sancionada inicialmente com 4 vetos, e depois a gente vai ter leis que vão se ancorando, né? As leis que são posteriores, as leis de direitos autorais, a própria lei do IBRAM, né, que vai chegar depois, que vai falar sobre a reprodução de imagens dentro das instituições museológicas. Várias outras leis vão se equipando e vão se achegando a ela. Compondo, portanto, o campo dos direitos autorais um campo de contradições que opõe todos contra todos, né? Num equilíbrio entre liberdade poética, propriedade poética e direitos patrimoniais, que é o ponto fundamental a qual a legislação se pontua. Como somos todas aqui presentes pesquisadoras da e sobre as artes,
seria contundentemente fácil acusar a legislação de ultrapassada. Isso é fácil, ela é. Né? Sim, ela está ultrapassada e mesmo a jurisprudência, que majoritariamente está dedicada ao campo da literatura ou ao campo da música, né, parece ser hesitante em muitos pontos a apontar claramente quais são os limites da autoria nesses campos. Mas é preciso notar, isso sem contar a internet, tá? Que o debate hoje para os legisladores é o campo das redes, da web, etc. Se você for procurar literatura em formato desse universo, é essa a preocupação nesse momento. Mas é preciso notar que também há problemas no modo como nós abordamos, ou melhor, como enfrentamos ou não abordamos as questões legais em nossos debates sobre performatividade. Geralmente, e aí depois a gente fica aqui estou aqui à disposição para ser implicado também, mas geralmente quando nós vemos os debates, a expressão direitos autorais ela é um passante nota, né? Tem que obedecer direitos autorais ficam lá, não, sempre alguém vai resolver isso para as instituições e para a gente, a princípio. Uma primeira recomendação é preciso ser feita para a gente, só para eu navegar rapidamente aqui. Não confundamos direito de autor, e é a primeira confusão, né? Um campo que atribui direitos relativos às artes com direitos autorais, que amplia os direitos autorais, o preceito anterior para os domínios conexos, como ordem de difusão, de circulação, de derivação, de reprodução, de citação, de apropriação autorizada, de interpretação e execução. Ou seja, direito de autor é uma coisa, os direitos autorais que são conexos são outras, e vão abarcar muito daquilo que está sendo chamado hoje por nós dessa autoria extensiva, né? O que significa esses direitos conexos e como eles podem ser previstos. Por que no campo da música, da literatura, das artes de cena isso já está mais desenvolvido? Aí eu volto à fala do Thaleson, né, quando a Maria Ossina se intitula alguém como parte de um campo amplo de autoria. Porque essas artes preconizaram tradicionalmente esse campo como um campo de partilha autoral, diferente do famoso ateliê, né, do oitocentista, das artes visuais, onde a performance foi cair hoje na atualidade. Assim sendo, quando dizemos direitos autorais, estamos num campo muito mais amplo que o mero direito do autor. E eu estou tomando um clássico, que é o José de Oliveira Sansão. Para aprofundar mais ainda a nossa percepção daqueles programas iniciais citados e nossa realidade legal, observamos que, segundo Maria Luísa de Freitas Vale Vega, uma colega da Universidade Federal da Bahia, no sistema do copyright, que é o sistema contemporâneo, o autor deve ser uma pessoa física ou jurídica, e no sistema do direito do autor, este é exclusivamente uma pessoa física. Ou seja, a criação tem origem em uma pessoa natural. A pessoa jurídica é considerada somente titular do direito de autor, porque aí entra a implicação, né? Um artista, um performer pode transmitir o seu direito para uma instituição museológica? A resposta já foi dada. Não. É teu direito, mas não é teu. O Estado está dizendo que você não pode, de qualquer forma. No âmbito dos debates sobre documentação, ativação, narrativa historiadora ou curatorial, tradicionalmente as ações performáticas operam com um outro sujeito, o artista, a artista. Este compreendido como autor do processo poético que pode ou não resultar em bens móveis materialmente tangíveis. Já por outro lado, a lei preconiza duas finalidades para os direitos autorais, com ou sem autor. Primeiro, a proteção da autoria de natureza individual e, o menos citado, o desenvolvimento cultural de natureza social. Há muitos conflitos nesse âmbito, especialmente quando o direito do autor se torna obstáculo ao acesso à obra, quando tal direito inibe a instituição museológica de dar visibilidade à ação performática, por exemplo. Nesse tocante, a lógica capitalista, é evidente, nos faz sempre pender para a proteção individual do autor, em detrimento do direito de todas nós ao acesso à cultura. Como estou no âmbito dos questionamentos e da intenção de nos conduzir à constituição de protocolos de musealização da produção performática, pensando a questão da legislação, proponho algumas reflexões, né, que serão breves. Primeiro, na perspectiva da doutrina jurídica, as raízes do direito autoral encontram-se ancoradas na do direito de propriedade de natureza concorrencial. Propriedade diante do direito concorrencial alimenta o princípio de exclusividade.
propriedade definida como privada, mesmo quando compartida ou coletiva. A interpretação restrita da legislação da 9.610 confirma seu caráter restritivo, criando uma simetria entre o que compreendemos como autor e artista. Socialmente modulado, museologicamente perceptível, historicamente constituído. Aí eu vou pular um trecho enorme, né, que a gente percebe que não dá tempo. Compreendemos dentro desse princípio e da lógica que organiza, né, o campo performático, as relações entre prerrogativas individuais e privadas são contundentes. Por que não dizer censoras? A legislação tem um vasto campo censor, especialmente dedicado às prerrogativas públicas e vinculadas ao espaço público de modalidade, ao espaço que define onde a performance pode ter. Eu tinha mostrado isso para minha colega Juliana Caetano, a lei fala em motéis e todos os outros espaços possíveis, menos museu. Né? Então, é um indício. Né? Um ponto que precisa chamar a atenção é que há uma distinção muito clara entre aquilo que a gente chama de direitos autorais, eles são híbridos, né? Os patrimoniais e os morais. E eu quero chamar rapidamente para algumas questões muito simples. A primeira ideia, que precisa ser colocada em questão, é que, diante da legislação, né, e aí não sou capaz de refletir genericamente sobre o item basicamente, né, há um ponto muito fundamental. Os artistas não podem recusar a questão do direito moral. Então, o artista não pode abrir mão do direito moral, ele não pode abrir mão das prerrogativas que definem o direito moral. E dentre as prerrogativas que definem o direito moral, o fato de que, dentro da perspectiva do direito moral, ela não é transmissível de forma alguma. Do ponto de vista de que ela não é transmissível, ela é calculada e finita. Ela tem um anteparo muito lógico, onde a própria constituição do direito moral do autor se feria a ideia de que a obra é uma unidade. Então, toda a legislação, a princípio, ela passa a ideia de que, quando você começa a trabalhar com a percepção de que é um produto intelectual, esse produto intelectual é finito, definido, terminado, e aí começam os nossos problemas. Né? Onde entram as versões, né? Onde entram a documentação, onde entra a documentação que se torna arte, onde entra a documentação que não foi feita pelo artista no passado, mas agora passa a ser corroborada pelo artista e foi produzida por um outro autor, que não tinha sido protegido pelo elenco de elementos que definem o que é autoria e exclusividade pela legislação. Nós temos aqui, portanto, um lapso e um problema, que não adianta fingir que não é nosso, a princípio. Vamos ter que trabalhar isso num campo muito mais extensivo e político, né? Das deliberações do que significa ser convencional, da relação entre o direito e a musealização convencional, o direito e a musealização do contemporâneo, a própria prerrogativa de tentar compreender onde a performance entra. Hoje ela tem sido interpretada no campo das artes cênicas, né? No campo do teatro e da música, o que causa muitas outras questões e muitos problemas, porque as instituições que as acolhem não são do âmbito destas artes. Um minuto tem um alerta. A dificuldade é compreensível. Na produção artística, em especial aquelas vinculadas às práticas performativas, precisam ser compreendidas em contexto. Assim, delinear as fronteiras dos sujeitos de direito, no caso dos autorais, deve levar em consideração uma concepção de acontecimentos para determinar o que é autoral, o que é original, mesmo o que é obra. Um grande problema para a legislação. Alerta: se as questões que percorrem as performatividades em presença, como ações no espaço e tempo, só podem ser judicializadas a partir da documentação que a informa, ou seja, que lhe dê forma operativa e jurídica, os vestígios transcricionais ou materiais, né, imagens, documentos, dossiês, entrevistas, só ampliam o problema e não resolvem. Só vai haver ampliação do problema. Não é frequente encontrarmos casos de negativas de licenciamento ou concessão de imagens por parte de artistas ou legatários, geralmente legatários, de obras traduzidas ou informadas a partir de vestígios ou traduções imaginais, por exemplo. Outro ponto: da mesma forma, não infrequente que as instituições museológicas têm dificuldade de localizar, isso é um fato,
os detentores do direito de autor. Pode ser uma coisa muito simples, mas as pessoas às vezes não sabem quem são os detentores, já que o direito preconiza que eles são transmissíveis até 70 anos após a morte do artista, até o 1º dia de janeiro, 70 anos após. Né? Então, muitas vezes você simplesmente não trabalha com uma obra porque você não tem pesquisa para saber, pesquisa cartorial para saber quem é o detentor daquele direito. Sobremaneira, quando a obra não cai em domínio público, o que no âmbito da arte contemporânea, infelizmente para nós, vai demorar um pouco. Né? Nós ainda vamos viver um bom tempo. Ainda, sem contar com as novas fronteiras que abrimos e tomamos com a documentação como arte. A partir de processos curatoriais de preservação documental que introduzem a participação de diferentes públicos e outras formas de exibição e conteúdos que interseccionam informação e poética. Intersecção não é apenas pertinente às práticas performativas institucionalizadas no campo da arte, como também parte do debate entre autoria e dinâmica das artes digitais, das artes virtuais, da telemática, de todo o campo que a performance pode abranger a partir de agora, e já está fazendo isso há um bom tempo. Afinal, se a documentação deixa de ser apenas uma forma de orientação para curadores especialistas em conservação e gestores de informação, passando a ser debatida como forma de arte, seja pelo processo de artificação como parte do capitalismo estético, seja como premissa intencional do artista em toda a ordem, como debater a autoria da documentação diante da legislação brasileira? O documento receptível e não exclusivo comporta o campo de propriedade intelectual? Ou estamos apenas diante de mais um dilema que passaremos a ignorar, né? Pensando no documento, nos processos museológicos das instituições que eu estudo, que não são as instituições do Grande Centro de São Paulo, né? como os nossos sutis jogos, né? de esse é um problema de direitos autorais. Muito obrigado. Vamos para a segunda comunicação, que é Fragil, Temporalidades, Performatividades e Ancestralidades, com Cristiane Pérez Dias, não está? Robson Xavier da Costa, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindo. Então, deixa eu só um pouco apresentar. Então, você, no caso, o Robson Xavier da Costa é artista visual, curador, arte educador e arte terapeuta, pós-doutor em Estética e História da Arte no MAC USP, doutor em Arquitetura e Urbanismo, né, pelo PPG da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade do Minho de Portugal, mestre em História pelo PGH da Universidade Federal da Paraíba, licenciado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Paraíba, docente investigador do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, vice-presidente da ANPAC na gestão de 2023-2024, membro da AICA e ABCA. Boa tarde a todos e todas e todos. Me escutam bem, eu acho? Sim. É um prazer estar aqui, né? Eu estou, na verdade, trazendo um trabalho com autoria, né? Com uma ex-orientanda do mestrado em Artes Visuais da UFB. E a ideia é um pouco discutir essa premissa da construção do trabalho que ela desenvolveu durante a dissertação, a pesquisa de dissertação, que foi, na verdade, uma construção coletiva, né? Entre o pensamento inicial do trabalho, no qual ela traz em relação ao projeto de pesquisa, e a discussão que foi construída ao longo das orientações, ao longo do tempo, que na verdade geraram esse trabalho final, que é um pensamento performático, no fim das contas, né? Assim, ela é uma artista, em formação, uma jovem artista, que começa na gravura, faz seu TCC, né, da área de artes visuais também no campo da gravura, mas já pensando a gravura no campo expandido, e a relação da mulher gravadora, né, do Brasil, e essa relação também dessa construção dentro do estado da Paraíba, de como as artistas se inserem na gravura com muita força lá no estado, que tem uma representatividade importante, inclusive passando por outros estados brasileiros e tal. E aí ela então começa a pensar essa relação. Assim, eu
pensando a gravura, ela pensando a história da gravura como um corpo permanente, presente e em expansão. E aí ela parte da ideia do objeto e começa a pensar que a gravura está sendo construída a partir do seu próprio corpo. A ação dela como artista, nesse conjunto, começa a gerar uma ideia de uma inserção, né, desse corpo feminino na performance. Até então ela não havia pensado nas consequências disso, ou na ideia de que tipo de corpo ela representa, né, que corpo é esse que está lá presente para além do objeto. E aí surge essa ideia da performance. Ela vai submeter um projeto a uma residência que foi aprovada. Obviamente ela vai cursar essa residência durante o programa de mestrado na usina Santa Terezinha, em Pernambuco, naquela divisa entre Pernambuco e Bahia. E aí ela queria levar um projeto pronto, né, assim, pensar um projeto pronto, e eu começo a instigar ela dizendo, não, né, assim, esse trabalho não pode estar pronto. Você tem que sentir o espaço, sentir o que é a usina, sentir o que é a ação, e nós vamos conversar nesse meio tempo, né, para você pensar e construir isso coletivamente, para entender um pouco esse universo. E aí nessa relação ela se depara primeiro com a dimensão do espaço físico, né, no sentido que é uma grande usina desativada, né, que vira uma instituição de arte contemporânea particularmente, do qual ela vai ser inserida nessa instituição a partir da Casa Grande. Né? Ela chega como artista convidada, como artista selecionada, e vai ser hospedada na Casa Grande. Né? Ela que é filha, na verdade, de faxineiras, a avó e a mãe eram faxineiras, né? Ela é uma mulher racializada, e ela começa a tomar consciência disso naquele momento. Naquele momento que ele diz, eu me identifico com as empregadas da cozinha, mas não me identifico com as pessoas da Casa Grande. Mas eu estou lá, nesse lugar, né, e tem uma importância minha fala e minha ação nesse lugar. E nas nossas conversas, né, ela começa então a pensar essa relação do frágil, né, e essa ideia de que surge a partir primeiro de uma caixa que estava jogada na usina, né, que tinha lá o nome, né, uma caixa de transporte. E ela começa a se apropriar do objeto para pensar um pouco essa ideia desse próprio corpo feminino, racializado, frágil ali naquele contexto. Bom, passa aqui, Acho que pode ampliar, não, Dani? Amplia na visualização. Bom, então ela começa a pensar essa relação do próprio corpo e como isso se dá ali, e eu começo a questioná-la em relação a algumas coisas. A primeira é como ela pensa a documentação dessa ação, né? Porque até então ela não tinha ideia de como ia documentar e como ia estruturar isso. Só que ela estava, na verdade, acompanhada do marido. O marido é fotógrafo, né? E ela então começa a pensar a ideia de registrar isso fotograficamente nesse conjunto. E ao pensar essa ação, ela começa a mergulhar nesse processo e faz uma série de trabalhos, não só direcionados especificamente a essa performance, mas outros, né, que nasce com um outro trabalho chamado Matriz de Cabeça, que é um trabalho onde ela faz gravuras do rosto das mulheres da comunidade, que se propõe a fazer essa ação, né, de pintar o rosto, de gravar o rosto no papel. E ela começa então a entender que essa ideia desse corpo que está ali presente faz uma diferença significativa nesse processo e que ela precisa representar esse corpo a partir dessa ação específica. E começa a juntar os objetos que vão compor a performance em si, e depois ela pensa que isso tem que ter um registro específico. E esse registro então vai ser a foto performance. Essa relação de aceitar essa ideia da foto performance, certo? Nessa ideia do agenciamento, pensar esses objetos em si, né, ela começa a entender o que é a usina, né, o que significa estar na usina de cana-de-açúcar, né, no Nordeste, e como a figura feminina está lá representada. E aí a gente vai para a documentação. Né? Ela vai achar na documentação o registro dos empregados homens da usina, todos estão lá registrados, toda a passagem deles, e zero registro de mulheres trabalhando na usina. Zero. Né? Apesar da existência clara da presença dessas mulheres ali, inclusive das famílias que estavam lá alocadas ainda, que moravam nessa região.
E aí ela começa a entender a invisibilidade desse processo, o mundo lá colocado, e ela começa a pensar essa construção do repertório para a performance, para pensar essa ideia da performance, mas a partir dessa documentação que está lá clara e colocada. E aí vem essa discussão colonialista, a discussão desse apagamento do corpo feminino negro racializado, e ela vai pensar essa estrutura toda, montando seu trabalho a partir da reflexão, que foi uma reflexão muito profunda, né, assim, inclusive dolorosa, né, para ela, como artista, como mulher racializada, porque a cada registro, a cada ação, a cada processo, ela precisava de um tempo de recuperação para mergulhar mais profundamente, para se recuperar, às vezes, de uma etapa para outra, nesse conjunto. E ela então vai buscar essa ideia de alguns conceitos que podem marcar esse processo, o conceito de raça e gênero, o conceito das teorias do embranquecimento, essa ideia da genderização, né, dos processos, e vai então fixar algumas relações a partir de umas leituras do qual ela vai tomar uma decisão, praticamente, que é a ideia de que só vou usar autoras, mulheres, negras no meu trabalho. Então eu vou aprender que autoras são essas, porque de fato ela não viu essas mulheres durante a formação, ela não leu essas mulheres durante a formação, né? E ela precisava retomar essa ideia e mergulhar nesses processos. Então ela começa a buscar essas referências sobre o feminismo negro, sobre as questões mesmo de projetos específicos, sobre sexismo e tal. Então você tem aí só alguns nomes que ela vai usar, né? Jamila Ribeiro, Mabel Hooks, a Patrícia Collins, né? Que vão, na verdade, trabalhar com questões que ela discute, mas no centro da discussão está essa ideia, né? Assim, eu existo como mulher preta, racializada, nordestina e artista. E eu preciso documentar essa minha existência, porque ela também representa demais existências, outras formas de viver, outras formas de pensar nesse conjunto. E aí a documentação desse processo passa a ser um elemento essencial. E eu sempre perguntava isso, assim, de fato, o que é a tua obra? É a performance? É a fotografia, a foto performance, né? É a documentação a partir disso, porque ela fez vários cadernos, né, documentando o processo todo, inclusive gravou milhares de áudios para mim, né, mandou 1000 coisas durante o processo de conversava diariamente dentro dessa ação. Então, como essa relação se dá, e ela ainda hoje tem dúvida em relação a isso, né? Assim, o fato é que a performance foi feita, a documentação foi elaborada, né? Ela registra e apresenta isso como foto performance, mas na verdade ela tem vídeo, tem toda uma documentação além do próprio processo, do qual ela apresenta nas exposições às quais ela tem participado ao longo do tempo. E o fato que essa relação entre uma discussão sobre a produção como artista, a construção de uma pesquisa acadêmica em arte e também essa tomada de consciência dessa mulher, né, nesse contexto, vai mudar a relação que ela tem com o próprio projeto artístico, com a própria ideia de arte, com a própria ideia de documentação, que até então ela não pensava muito sobre isso, apenas fazia o trabalho. Né? O trabalho era a obra em si, porque era uma obra de gravura, um objeto de gravura, mais nesse sentido. E aqui a vida se insere nesse projeto e, portanto, torna relevante uma série de outros documentos que agora precisam ser pensados, refletidos e entendidos, para pensar que obra é essa, como ela se consolida e até que ponto, né, se toda essa documentação gerada, né, é obra ou é registro. Então, um pouco isso. Muito obrigado. Obrigada, Robson. Então, agora eu vou chamar para nossa próxima comunicação, né? Juliana Pereira Salles Caetano. Documentação de performance, estudos de caso da obra Esmagamento Sensível de Marco Paulo Rola. Juliana é doutoranda e bolsista CAPES no programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de preservação do patrimônio cultural. É mestre em Ciências da Informação pelo programa de pós-graduação em Ciências da Informação da Universidade de Brasília e graduada em Museologia também pela Universidade de Brasília. Você sabe onde está?
uma pasta aí no Explorer e essa noite. Embaixo. É lá embaixo, ó. Lá embaixo, Ju. A pastinha amarela. A pasta amarela. Tá Ali. Aí. Isso. Era outra, mas subiu. Ah, não, é essa. Aí. Tela cheia, lá embaixo, Ju. Bom, boa tarde. Eu vou ler um pouco, porque eu tenho uma mania muito complicada de passar do tempo. Então, dessa vez eu realmente me regrei um pouco, então a leitura vai ajudar um pouquinho. Bom, me chamo Juliana Caetano, eu sou museóloga, doutoranda no programa de pós-graduação em artes da UFMG, na linha de pesquisa de preservação do patrimônio cultural. A minha coautora é a minha orientadora, Magali Sen, que é conservadora e professora associada do curso de Conservação e Restauração da UFMG. Infelizmente, por questões de saúde, ela não pode estar aqui presente conosco hoje, mas desejo sucesso para o evento. Bom, nos últimos anos, as minhas pesquisas têm se voltado para as questões relacionadas à preservação de performances de arte contemporâneas, onde, principalmente no mestrado em Ciência da Informação na Universidade de Brasília, com a orientação do meu colega e professor Dionísio aqui presente, nós realizamos um mapeamento nos principais museus de arte públicos brasileiros, e uma pesquisa que foi possível descobrir não apenas quais instituições estavam assinando performance, mas principalmente como essas obras estavam sendo documentadas até o ano de 2019. E um dos principais resultados desse estudo mostrou que a grande maioria das documentações dessas performances mostravam diversas lacunas informacionais que, por sua vez, colocavam em xeque diretamente as próprias possibilidades de pesquisa, preservação e comunicação desses acervos. Por exemplo, obras que o trabalho era classificado como performance, mas não possuíam vários detalhes de como a ação foi realizada pelo artista, como e quantas vezes ela já veio a ser exibida, e o que o artista compreende como conceito do trabalho, ou ainda quais seriam os aspectos da obra que ele considera também como essenciais de serem preservados. Hoje nós sabemos que esse conjunto de informações sobre a obra são fundamentais para a nossa exibição da ação, como nos aponta já diversos museus internacionais e até mesmo nacionais, uma vez que serão exatamente esses pequenos esclarecimentos que permitirão aos profissionais de museus entender o que dentro da documentação deve ser mantido ou preservar o sentido da obra e o que pode variar sem apresentar grandes danos de trabalho. E dessa maneira, na tese em andamento, nós consideramos a necessidade, sobretudo no Brasil, de trabalharmos em conjunto com o artista no processo de construção de uma documentação, visando não apenas facilitar esclarecimentos sobre a performance, mas também proporcionar, tendo esse material, melhores condições para negociar uma aquisição de coleções. Dessa maneira, um dos nossos estudos de caso é a obra Esmagamento Sensível, do artista Marco Paulo Rolo. Marco é um artista mineiro, atualmente com 55 anos, que produz instalações, esculturas, desenhos e principalmente performances desde a década de 1990. É um artista que realizou a graduação e mestrado na Escola de Belas Artes da UFMG e hoje leciona na Universidade Estadual de Minas Gerais. É também criador e coordenador do Centro de Experimentação e Formação de Arte CEIA, uma iniciativa independente que desde os anos 2000 atua em Belo Horizonte, produzindo diversos eventos, dentre eles a Manifestação Internacional de Performance MIP. O artista já participou assim, de diversas exposições, como a 29ª Bienal de São Paulo e a exposição Terra Comunal de Marina Belmonte. Esmagamento Sensível é uma performance que foi exibida pela primeira vez em 2012, no MAN São Paulo. Ela é ativada quando a performance, no caso Marco Paulo, entra no espaço e se posiciona em cima de uma instalação de frutas e hortaliças. Durante a ação, ele toca o acordeão com músicas em estilo dramático, ao mesmo tempo que realiza um movimento corporal dançante, pisando propositalmente nesses alimentos, bem como os sacos plásticos com água que estão envoltos com anilinho em pó vermelho. A ação e o espaço e as frutas se encontram majoritariamente esmagadas e é dessa maneira que a performance termina. O tempo exato desse trabalho varia conforme a decisão
pessoal do artista, podendo ter versões que foram realizadas entre 30 minutos e outras 2 horas. É uma performance que não conta com a participação do público para que ela seja ativada, embora, como veremos mais adiante, na leitura do artista, essa audiência teve impacto nessa duração do tempo da performance e na forma, posteriormente, como ele conceitualmente relembra cada versão específica. Como vocês podem perceber, esse é um trabalho que apresenta muitos desafios de documentação, por envolver uma grande quantidade de elementos orgânicos para a realização da ação, além de também contar com aspectos intangíveis, como a própria música tocada no acordeon. E, para mais, é uma performance que envolve um risco pessoal físico para quem executa. Como veremos mais adiante, o próprio artista já se acidentou durante esse trabalho. Em entrevista recentemente realizada por nós, o artista expõe que seu processo criativo inicia em conjunto com seu planejamento de execução da performance por meio de croquis e sketches. E somente depois de um tempo ele realiza de fato a ação. No caso de Esmagamento Sensível, ele aponta que na sua visão, a obra possui várias camadas conceituais, abordando que o trabalho parte da sua própria relação com o acordeon e nesse tocar que traz uma melancolia que também lhe trouxe essa questão de um esmagamento emocional. E nesse sentido, ele busca, nesse ato de pisar, com uma bota militar nos seus frutos e hortaliças, entendido por ele como um corpo, causar essa impressão de agressividade nesse ato e num momento dramático em razão dessa música que acompanha todo o ato. Desse modo, esse líquido vermelho entra nesse sentido de um sangue resultado desse conjunto de ações. E aqui, desse modo, se faz interessante pensar e olhar com mais atenção para essas versões da performance, uma vez que ela nos permite entender quais variabilidades e contextos que o trabalho foi inserido. Além do fato de que, para o próprio artista, cada uma performance e ativação tem para ele uma leitura e uma constante aperfeiçoamento do próprio trabalho. A primeira vez que a performance Esmagamento Sensível foi apresentada, em outubro de 2012, se deu em ocasião da exposição Encontros de Arte e Gastronomia no MAN São Paulo. E contou com a participação do chefe de cozinha, Henrique Fogaça, que durante a performance também esmagava frutas em uma grande taça. Em entrevista, o artista aponta que essa versão é menos preterida por ele, muito por conta da grande parte do público serem compostas de crianças em visitas escolares, também pelo próprio público acionar um lugar mais instagramado, a ponto de uma visitante invadir o espaço da performance para tirar fotos mais aproximadas dos dois. Como resultado dessa aproximação, ele responde a essa pessoa esmagando frutas com mais ferocidade, o que não estava previsto, por ele, esse tipo de interação. Com relação ao espaço, essa versão foi planejada pelo próprio museu, embora a ideia inicial do artista não estava incluída a cobertura de plástico que foi estendida para a realização da performance. Mas ele cede a um pedido considerado pela própria preservação da arquitetura do museu. Além disso, as frutas, nesse caso, dessa versão, foram conseguidas por meio de doações de uma feira local. Posteriormente, a performance realizada em ocasião da 20ª Bienal de Curitiba, onde dessa vez ele traz essa performance para o espaço público, mais especificamente na frente do mercado municipal. Uma das suas impressões mais marcantes é a forma como ele também compreende que essa versão envolveu também pessoas que não adentrariam normalmente nesses espaços expositivos delimitados pelos museus. No caso de uma moradora de rua que se aproxima dele, ele acaba correspondendo a essa interação durante a performance. Em 2014, a performance retoma esse trabalho na Galeria Vermelha, embora curiosamente ela passa a ser inserida também numa série de performances que ele denomina como Ataque Barroco, realizada pelo artista em sequência. Nesse primeiro trabalho, chamado de Solução em Mancha Acidental, o artista surge no espaço carregando um grande saco transparente de leite diluído e, após seu rompimento, ele se mantém no chão imóvel por vários minutos, até que ele se levanta, troca de roupa, coloca uma blusa social preta e dá início ao esmagamento sensível. O que é bastante interessante é a forma como ele relata a mescla desses líquidos depois da finalização da performance, que ele proporcionou-lhe um sentido de pintura nessa instalação. O que é explanado na última performance, clara evidência, em que ele derrama sobre si a barbotina de argila e também pede aos seus assistentes para se disfarçar no meio do público e, ao final, jogar sobre ele esse balde de água de modo que essa argila espalhasse pela parede. Em 2016, ele retoma esse trabalho no SESI Minas, em Belo Horizonte, onde realiza essa ação no hall principal da instituição.
Nossa visão foi uma das versões onde o público ficou mais contido durante a performance e onde também o espaço, ao mesmo tempo, favoreceu a performance acusticamente. Já ainda em 2016, ele retoma esse trabalho no Annie Museum, em ocasião do 16ª Sonsbeek, uma bienal da Holanda, e a convite do curador João Grippo. A performance foi realizada na abertura da exposição e contou então com um público com mais de 200 pessoas. O artista conta que o local de realização da performance foi preparado pela própria instituição, assim como a compra de alimentos e demais materiais, com exceção das frutas que ele mesmo trouxe, para algumas frutas, que ele mesmo trouxe, que não estavam disponíveis no país. Caso, por exemplo, de um abacaxi e de uma melancia, que são itens para ele muito importantes de serem mantidos em todas as versões. Foi exatamente uma dessas frutas que ele trouxe, que estavam abertas, que acabou favorecendo esse tipo de queda dele. No momento da queda, ele realmente percebeu que não havia se machucado, e aí isso ao mesmo tempo proporcionou que ele fizesse a performance por mais tempo do que ele normalmente faria. E desse modo, nós já começamos a traçar algumas das características básicas de montagem dessa obra. É um trabalho espacial muito complexo, criado pelo próprio artista, e até o momento ele restringe apenas a ele essa construção dessa instalação no espaço. Na sua visão, ele faz um trabalho de pintura com esses itens, o que, ao seu ver, até o momento não detém de recursos documentais suficientes para se designar a outra pessoa essa construção. Apesar disso, eles não esclarecem como regramento um modo de montar a instalação. A primeira etapa é o piso, que pode depender, a depender do local da exposição, pode ser realmente coberto com esse plástico. A segunda etapa é a inserção de anilina em pó vermelha, para provocar exatamente esse líquido vermelho ao final da performance. E acima da anilina, um saco plástico fino com água espalhado em vários pontos dessa instalação. Em seguida, mais uma vez, uma outra cobertura de anilina. E depois uma camada de folhas e hortaliças exatamente para encobrir esses sacos e, acima de tudo, essas frutas que são distribuídas no espaço. Em seguida, montamos também uma pequena tabela para entender essas possibilidades atualmente de aquisição desse trabalho. A primeira forma que nós consideramos é a própria aquisição da documentação do artista. Onde estariam inclusos assim, os croquis, os cadernos de anotações do artista, os desenhos, além de informações primárias e secundárias sobre a performance, como catálogo de exposição e entrevistas com o artista, entre outros itens. Nesse caso, fotografias e vídeos nós entendemos como elementos que podem tanto entrar como parte dessa documentação do artista, como também, a depender de como o artista entende esses trabalhos audiovisuais, podem receber o status de obra. Por exemplo, o vídeo realizado como registro durante a apresentação da Annie Museum, o artista levantou essa possibilidade de que ele possa compreender o trabalho como uma obra, caso a performance seja adquirida no futuro e ele não esteja mais presente para reapresentá-lo. O que também é interessante, porque esses audiovisuais são realizados sobre as suas limitações, ou seja, com o seu olhar artístico. Para além desse formato, também é possível pensar uma aquisição de uma não delegação das performances, conforme o conceito de coadmission, ou seja, também o próprio Marco Polo poderia, onde somente o próprio artista poderia executá-lo, o que nessa visão é uma possibilidade viável, assim, embora complexa, em razão do próprio risco do artista que se submete no momento de execução das performances, pela especificidade da música, do ato performático que costuma variar entre as diferentes versões, uma especificidade do acordeão do artista, o comportamento corporal do artista no momento de execução da performance, pela própria especificidade de montagem dessa instalação e o tempo de duração que varia conforme a sua decisão. Apesar disso, não podemos deixar de considerar também a possibilidade de que esse trabalho seja possível de ser delegado a outro performance, uma vez que o próprio Marco Polo ativou uma performance chamada Confortável, que foi realizada na Gris Vermelho e que ele delegou a performance a outra pessoa. No caso de esmagamento sensível, o artista não descarta essa possibilidade, contudo ele é reticente e fala que para tanto seria necessário traçar essas condições, como a necessidade de um músico profissional, além de instrumento anal ou seu acordeão. E outros conflitos indicados seriam a questão de um estudo documental mais aprofundado e também pensar essas questões de um campo de concessão.
entre a conservação e o que ele concorda de que deve se manter. Né? E, desse modo, nós trouxemos também visualmente como se encontra o processo de documentação dessa obra, extremamente sensível, junto ao artista. Essas etapas se iniciam com o levantamento bibliográfico extenso sobre, não apenas a performance, mas sobre o próprio artista e as suas outras performances. Uma vez que nós entendemos que muitas das vezes o próprio conceito de uma obra está ligado a outra obra. E por isso estudar essas relações é fundamental para ele nesse sentido proposto também conceitualmente por ele. Essa foi uma das questões admitidas pelo próprio Marco Paulo, quando ele reutiliza determinados materiais e processos em diferentes trabalhos. Esse levantamento contribuiu para que nós conseguíssemos também fazer essa primeira entrevista com o artista, já colocando questões que não tinham sido feitas ou respondidas em outros estudos. E após a realização dessa troca com o artista, nossa próxima etapa é ir até o seu ateliê e consultar essa documentação in situ, para até então, posteriormente, refazer essa entrevista, uma vez que vai surgir, após essa consulta, diversas outras perguntas em relação aos seus processos e materiais, e assim seguir com uma construção conjunta com o artista para elaborar esse dossiê, para depois assim finalizar essa documentação. Nós colocamos aqui uma observação que, embora nós auxiliaremos, obviamente, esse processo desse dossiê pertence a ele. Bom, já partindo para as considerações finais, nós gostaríamos de pontuar que podemos perceber ao longo desse processo que, primeiro, entender e conhecer a fundo esse histórico de versões nessa área da performance possibilita tanto ao conservador quanto ao documentarista saber quais possibilidades e variabilidades que o artista já executou em diferentes espaços e contextos. O segundo é que, durante nossa entrevista, o artista já foi revendo muitos dos seus critérios fechados de execução da performance e passa a considerar uma abertura, caso houvesse recursos para isso. O terceiro é que, apesar de não ter muito claro hoje como poderia se dar essa aquisição no futuro, ele entende que a documentação é um elemento essencial, sobretudo na própria preservação do seu trabalho e sobre si mesmo enquanto artista. E que, por isso, ele não pode vir a reconsiderar algum modo no futuro de ceder esse trabalho ou outros de sua coleção posteriormente para uma instituição. E, nesse sentido, por fim, a nossa pesquisa tem sinalizado para essa importância, então, e a necessidade de se ouvir e trabalhar junto com o artista nesse processo de construção de uma documentação, com o objetivo de facilitar esclarecimentos sobre a obra e proporcionar, assim, melhores condições para negociar uma aquisição em coleção. Muito obrigada. Bom, vamos então seguimento para nossa última comunicação, também mais uma marciana, logo em seguida, que é Bianca Andrade Tinoco, com o título Tirando a Poeira do Invisível, sobre a necessidade de ativação periódica das performances em coleções. Bianca é doutora em Teoria e História da Arte no programa de pós-graduação em Artes Visuais na Universidade de Brasília, possui mestrado em Poéticas Contemporâneas pelo mesmo programa, também na Universidade de Brasília, pós-graduação em História da Arte e Arquitetura no Brasil pela PUC do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde mais uma vez. Tá ligado? Agora. Bom, boa tarde. Eu sugiro que o Marco Paulo Rola veja a apresentação da Juliana e não veja a minha. Porque acho que ele vai ficar um pouco contrário à performance dele depois de assistir as minhas palavras. Eu montei aqui uma cilada para mim, porque eu montei um texto que vai ser difícil de eu cortar. Então, não reparem se eu ligar a velocidade 2. Tá? Eu vou ler, porque apesar de ser um texto sobre memória, eu não estou confiando na minha memória hoje. Então, tem muita coisa para lembrar. Então, a gente vai falar agora de imagens problema, objetos inquietos, objetos do mal, mal vistos, malditos pela historiografia. A historiadora Maria de Malta, que nos brindou com uma palestra no ano passado, em Salvador, no segundo colóquio de Musealização da Arte, desenvolve há mais de 10 anos esse conceito para descrever trabalhos artísticos incômodos, pequenas pedras no sapato dos museólogos e gestores de coleções. Incômodos porque, tal qual os sonâmbulos ou os mortos-vivos dos filmes trash, eles vagam sem descanso e sem uma solução aparente.
É desse modo, quer dizer, sem os sonâmbulos e os mortos-vivos, porque ela é mais elegante do que eu, que Malta descreve objetos cuja pretensa função social de caráter decorativo foi frustrada pela exuberância das formas, pela ousadia de seus criadores, pela recusa deles em se ater à fronteira do discreto, do convencional. A historiadora, em texto de 2019, inclui nesse recorte a jarra Minerva de Pierre Delabarre, que habita o Louvre sem ter o prestígio das pinturas e esculturas que, assim como ele, também datam do período barroco e habitam o museu. A jarra Minerva, nos conta Malta, está lijada desses objetos, reconhecidos como obras de arte, e integra a seção Objetos de Arte do Museu Parisiense. Um dos primeiros objetos estudados por Marise Malta sob essa perspectiva foi outra jarra, a jarra Beethoven, que é essa daí, do premiado artista português Rafael Bordalo Pinheiro, que pertence à coleção do Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Desde pelo menos 2019, Marise relata a triste saga desse objeto de cerâmica de 2 metros e mais de 2,5 metros, 2,6 metros de altura, considerada uma das obras-primas do seu autor, concluída em 1895 como uma encomenda de José Helvas para seu salão de música. De tão alta e suntuosa, a jarra não coube no salão para o qual foi concebida e desde então parece ser perseguida pela sina de não caber. Sem encontrar comprador em Portugal, aportou em terras brasileiras em 1899, onde também não achou quem a adquirisse. Anunciada pelo prêmio de rifa, não teve sorteado. Além de tudo, é azarada, porque o sorteado, quer dizer, o número sorteado não tinha sido comprado. Diante da dificuldade para voltar com ela para Portugal, Bordalo Pinheiro a deixou com o Dr. João do Rego Barros, que a doou para o Estado brasileiro. Ela primeiro ocupou o salão com piano do Palácio do Catete, o edifício sede da Presidência da República Brasileira naquela época. Depois foi transferida para o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e, em 1939, para o Museu Nacional de Belas Artes. Desde então, e por quase um século, ela passa o tempo em diferentes cantos das salas de exposição. Hoje está na Sala Luiz Magalhães, até onde eu consegui apurá-la, pode estar em outro canto. É apresentada sem destaque e vivencia algo que o seu autor jamais imaginou, a indiferença. A gente vê aqui um caderno do Bordalo Pinheiro, de quando ele estava fazendo a obra, e olha só quanta gente lhe vem em volta da obra. Ainda mais que ele imaginou que essa obra ia passar pela completa indiferença, o acaso. Marise Malta estuda por meio desses objetos um enquadramento pouco generoso que a história da arte relegou aos trabalhos da dita arte decorativa. Este conceito posto em questão após os ready-mades e o reconhecimento do design, mas que continua a balizar a catalogação em museus, coleções, casas de leilões no mercado de arte. Hoje eu peço licença a Marise e tomo emprestado o conceito de objetos inquietos para falar de futuro do pretérito, não no tempo verbal, embora assim como o verbo venhamos falar de um desvio de algo fora do planejado. No lugar da jarra Beethoven, eu trago como inquietude a performance Homem-Espelho, de Daniel Toledo. Concebida e ativada pela primeira vez em 2004, ela foi comprada pelo colecionador Gilberto Chateaubriand no ano seguinte e desde então está incomodado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. No mesmo ano, Toledo foi convidado para ativar a obra na mostra Arte Brasileira Hoje, coleção Gilberto Chateaubriand, no MAN do Rio. E na exposição Jean Reuve, na Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, gente, eu sou péssima de francês, em Paris, da qual Chateaubriand era conselheiro à época. E estas foram as últimas vezes em que a performance adquirida pelo museu foi ativada. Para que pudesse continuar ativando a performance sem desgastar a indumentária guardada no MAN, porque uma das reclamações do MAN é que cada vez que se usava o homem-espelho, né, indumentária, né, os espelhinhos caíam e aí isso levava todo um processo de restauração da indumentária, Toledo fez uma segunda veste, a qual entende ser uma prova de artista. Foi ela a ativar em ocasiões posteriores, como em fotos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em 2008, e em uma cena do longa-metragem Deserto Azul, de 2014, de Éter Santos, durante filmagem realizada no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, em 2009. Desde então, o Homem-Espelho dorme à espera. A restrição inicialmente informada pelo artista ao setor de patrimônio do MAN, de que apenas ele poderia performar o trabalho, foi retirada há alguns anos.
Ele, porém, exige que o homem espelho seja ativado somente como performance e não por meio da exposição de indumentária. Em entrevista para mim, em 2021, ele admitiu, Toledo admitiu, não me iludo, de que o cabide será o destino do homem espelho quando eu morrer. Destino Siegel também, né, gente? Vamos lá. Terminar em um cabide num fundo de armário, na posta restante da reserva técnica de um museu, uma coleção, tem sido frequente entre as performances adquiridas. A compra ou doação a uma instituição ou colecionador particular, que poderia ser imaginada como garantia de preservação, por vezes se revela apenas mais uma etapa do ocaso daquele trabalho artístico, uma vez que não caberá mais ao artista a decisão final de ativá-lo. Entre as performances em coleções particulares no Brasil, podemos citar Time Spoken de Ian Wilson, cujo comprador, o colecionador Pedro Barbosa, não ativou desde a aquisição. Também recordamos Berlinda, de Carlos Mello, comissionada em 2016 pela Usina de Arte em Pernambuco e ativada 2 vezes na ocasião, mas que segue sem ser apresentada desde então. Em grande parte dos museus públicos e particulares, com poucas exceções, a regra tem sido promover uma ou mais ativações em um determinado momento, pouco antes ou pouco após a aquisição, e depois deixar a performance em espera sem novas ativações. Essa não é uma exclusividade de instituições brasileiras. Em museus na Europa e nos Estados Unidos também se verifica essa prática com frequência. E a gente vê uma obra da Tânia Bruguera, na qual ela colocou os vigilantes do Musat, né, do Museu de Castilla e León, na Espanha, e ela elaborou essas máscaras de celebridades, né? Então a gente tem aí uma máscara do Papa João Paulo II, uma da Evita Peron, também tinha Che Guevara, e essa performance ela só foi ativada em 2010. O museu disse não ter dinheiro para fazer novas máscaras que eram feitas sob medidas para o rosto dos vigilantes. Então a gente vê aí uma série de dificuldades técnicas também, né? Afinal, para uma instituição parecer avançada e contemporânea, onde basta ela afirmar que possui uma performance. A propriedade é confirmada pelas fotografias da primeira ativação e ninguém exige ver a performance em ação mais uma vez. Os estudos relacionados à documentação da performance cresceram em grande medida nos últimos anos e percebe-se que muitos museus de arte contemporânea já se dedicam a essa prática contínua, conforme muitas das comunicações que este colóquio demonstram. O Grupo Marte desenvolve neste momento, como o professor Dionísio já falou, um projeto para reunir boas práticas e recomendações para museus públicos brasileiros, a fim de que também eles possam realizar esse trabalho. Acontece que uma particularidade da performance faz com que ela passe por perdas consideráveis após uma longa estada na reserva técnica. Devido ao fato de que ela se torna material apenas durante a ativação e passa a maior parte do tempo na forma de ideia e de proposição registrada em um suporte, a performance depende em grande medida da memória daqueles que já executaram, conforme a Nina já contou para a gente. Para que seja preservada uma coerência na evolução da integridade estética da performance, não é suficiente consultar um guia de montagem. Essa insuficiência é comum na ativação de obras de base temporal, como instalações e trabalhos digitais ou relacionados ao movimento, e se mostra intensificada no caso das performances. Os estudos da performance, em um sentido mais amplo, trazem elementos que nos ajudam a tornar nossa argumentação mais compreensível. Diana Taylor, ao tratar da questão do patrimônio material associado a ritos e festividades indígenas, recorda Richard Schechner ao afirmar, e aí eu abro aspas, que comportamento é algo separado daqueles que o estão realizando e que ele pode ser armazenado, transmitido, manipulado, transformado. Fecho aspas. Citando o sociólogo Paul Connerton, Taylor classifica as performances como atos de transferência. E aí eu abro aspas novamente. Preferivelmente, eu tenho argumentado no meu trabalho. Eles fazem parte de um repertório de atos mantidos vivos por meio de repetidas representações. Esses atos corporais podem ser repetidos, citados, tomados emprestados e transformados por outros praticantes. A tradução burocrática deles em tesouros convertem-nos em coisas e desaparece a centralidade da prática. Um tesouro não tem agência. Seu valor é endossado por árbitros culturais do gosto. E aí eu fecho aspas. Em seus artigos e livros, Taylor refuta a noção de que a conservação de objetos ou a documentação de performances tornariam possível a ativação delas em outros momentos.
Abro aspas novamente. Danças, rituais, canções e outros tipos de performances que requerem corpos humanos, energia, virtuosismo e intencionalidade não podem ser transformados em objetos trancados à parte. O aqui e o agora da performance, a memória corporal daqueles que performatizaram, o significado da interação entre performance e participantes e espectadores se transforma em outra coisa, um não incorporado, abstrato e universalmente inteligível produto cultural na linguagem da proteção e preservação. Eu fecho aspas. A insistência na conservação por meio de bases materiais reforça o entendimento da performance como efêmera, sustenta Taylor. Daí eu trago a mosca, né, da Maria Sem Vergonha, do grupo de pesquisa Corpos Informáticos, a gente vai ouvir falar mais deles amanhã com a professora Marijara. E essa mosca ela foi doada aqui para esse museu e hoje ela não existe mais, porque na reserva técnica ela apodreceu. E aí eu abro as aspas para Taylor novamente. Deveríamos simplesmente ampliar nossa noção de arquivo ao acomodar as práticas mnemônicas e gestuais e o conhecimento especializado transmitido ao vivo, ela questiona. Ou como coloca Rebecca Schneider em Archive Performance Remains. Se considerarmos a performance como um processo de desaparecimento, estaríamos nos limitando ao entendimento da performance pré-determinado por estarmos culturalmente habituados à lógica do arquivo? Fecho aspas. A recusa ao arquivo tem marcado as carreiras de alguns performadores, como Larry Bo e Tino Segal, que rejeitam registros de seus trabalhos em meios arquiváveis, embora haja muitos registros, talvez sejam alguns dos trabalhos mais registrados justamente pela proibição. Os dois artistas reforçam que a memória das pessoas, sejam elas participantes da performance ou suas proprietárias, seja um único meio a se recorrer para a ativação das obras. Quando menciono memória, me refiro também à memória corporal daqueles que já interpretaram o trabalho. Para que suas peças distinguidas continuem a ser apresentadas, Larry Bo autorizou a dançarina Anna Williams a performá-las e transmitiu para ela cada movimento. Na série The Sky Remains the Same, Julie Tolentino performa a transmissão e o armazenamento da memória corporal na frente da audiência, primeiro assistindo a performances e logo depois interpretando-as, o que já fez desde 2008 com trabalhos de Ron Effey, Franco B., David Doffman, David Rousseff e Lovett Kodagnon, entre outros. A coreógrafa portuguesa Vânia Robisco absorveu em seu corpo a memória de performances históricas portuguesas e as transmitiu em oficinas a outros performadores, conforme relata a historiadora Hélia Marçal. Eu mencionei que há exceções à acomodação dos museus frente à ativação periódica de performances. E uma delas pode ser observada no Brasil. O Museu de Arte Moderna de São Paulo possui uma programação de apresentação de performances nos finais de semana, na qual eventualmente inclui aquelas de seu acervo. Na esfera internacional, em 2012, a Tate Modern inaugurou a área do Paint, reservada a obras de performance, com a série de 15 semanas Art in Action. O MoMA, na expansão de 2019, incluiu um estúdio para performances entre as salas destinadas às obras de sua coleção. Dentro das possibilidades de circulação de obras artísticas, há muitas disponíveis para ativação frequente de performances. Inclusão em exposições, vernissagem de mostras, programações temporárias, empréstimos a festivais, bienais, museus e instituições de arte. Estão entre as opções para coleções que desejem estimular o contato e a transmissão dessas obras à memória de mais pessoas. Ativar uma performance depois de um longo período requer um trabalho de reconstituição material e memorial, cuja complexidade é proporcional ao tempo transcorrido desde a última apresentação. Não ativar, por outro lado, reduz as performances a seus resquícios materiais, se eles existirem. E esses, sem o contexto do corpo, são fortes candidatos a se tornarem objetos de inquietação, como os relatados por Marisa Malta. Testemunhas de um incômodo, eles passarão então a ser imagens da perda, do irrecuperável, sonâmbulos incabidos, futuro do pretérito, incômodos sobreviventes de um apagamento. Obrigada. Bom, então convido, né, que vocês venham novamente à mesa para a gente iniciar o debate.
são 15 vídeos. A gente Um pouco. Vamos fazer um comentário um pouco geral. Na verdade, ficou bastante dificultar a minha vida como mediador. Mas tem algo que, de certo modo, a gente pode alinhavar, não é? Traçar ou percorrer, que é justo a questão da documentação, né? Em diversos elementos. Seja a condição precária que a documentação para receber a legislação brasileira, né? Esse é um ponto fundamental, a gente vem conversando bastante sobre isso, que, embora, se a gente toma do ponto de vista jurídico, a gente vê um movimento, assim, a tradição copyright, quase que assumindo o direito autoral em seus processos de musealização, né? A gente tende a ir na direção do copyright, mas a gente tem uma questão que é o direito patrimonial, não é nem o direito patrimonial, mas o direito personalíssimo, que é o direito moral, né? E que isso vai colocar uma série de questões. Mas, sem dúvida, a gente tem aqui, nessa mesa, né, trazendo esse lugar, documentação, obra, documentação, o status, né, legal, inclusive, da documentação em relação a isso. E aqui a documentação, tanto, quer dizer, quanto o processo de criação, né, quer dizer, aí a gente tem muitos artistas que, inclusive, vão fazer o uso, inclusive, da prática etnográfica nos seus próprios trabalhos, né? Ou trabalho documental, uma pesquisa documental, ou trabalho também etnográfico, da sua poética, da sua construção. Então a gente também aqui, né, o Robson também coloca a gente aqui uma outra relação de documentação e performance, né? Juliana, né, que justo quando a gente se encontrou em Salvador, ela me disse que esse era o desafio agora do doutorado dela, que era justamente criar um protocolo de musealização, né, de uma obra. E aqui a gente vê o documento como fundamental no processo de mediação, né, da inserção da obra no sistema de artes, como um processo nessa tradução, na verdade, da prática como coisa, né? Assim, então a gente tem também a documentação como esse elemento fundamental nesse processo de aquisição, né? E Bianca, né, que coloca, é importante documentar, mas documentar também não é tudo, né? E aí a gente pode, de fato, retomar a questão também do que a gente vai, se tivermos esse lugar, não é? De pensar como é que deveria, portanto, então, a gente ter uma base legal sobre a performance. Seria apenas uma questão da gente assegurar, né, a documentação como questão, ou a gente vai ter que ter elementos a mais, esse portador dessa documentação, né? O que a gente pode avançar nesse sentido? Então, eu fiz um pouco assim de um comentário mais geral, né? Enfim, comentem no comentário. Eu vou também abrir, certo? Para que a gente faça uma rodada, tá? E a gente então segue para o debate. Por favor. Questões? Vocês deixaram todo mundo refletindo. Deixaram todo mundo meio chocada. Olha, Ana Paula. Claro, né? Tem que perguntar. Aproveitar. Bom, muito obrigada. Parabéns pelas falas. Fiquei bem inquieta com a fala do professor Dionísio, inclusive porque ele está constatando um grande problema para as instituições. E eu queria que ele falasse um pouco da possibilidade de debater essas autorias, já que a gente está pensando no nosso projeto. Como é que a gente pode debater isso na instituição? Você tem alguns indícios, mas eu queria que você explorasse um pouco mais talvez, de como a gente pode debater a questão do direito de autor e dos direitos autorais. Fiquei curiosa com as repercussões do trabalho da Cristiane, Cris Pérez, né, professor Robson, e fiquei pensando quais foram os desdobramentos, se esse trabalho está em acervo, ele está na usina, como é que o que se encontra, e se a própria artista teve algum outro desdobramento a partir dele. Juliana, você sempre traz assim, muitas questões para pensar a documentação de performance, e eu fiquei bastante inquieta, pensando sempre naquilo que a gente
discute dentro do grupo sobre uma documentação completa, do que é essencial para essa documentação, né? O que a gente vai eleger e como a gente vai eleger, o que deve ser documentado, né? Inclusive você apresenta versões do trabalho e até aquilo que a gente vem também discutindo bastante, as mudanças de ideia do artista, né? O artista muda de ideia, então como isso vai repercutir até nessa possibilidade de uma documentação que possa apresentar uma integridade da obra, né? E Bianca, as obras adormecidas, né? São muitas, gente, são muitas obras adormecidas. E eu fiquei muito feliz que você trouxe o Homem Espelho, porque era uma coisa que eu perguntei para o Daniel Toledo, né? Eu falei para ele, bom, mas e aí depois, né? A posteridade dessa obra, como é que vai funcionar? Ele dizia, olha, não pode expor indumentário, mas ele falou, mas em algum momento a instituição vai poder dizer, olha, eu vou expor sim, porque enfim, não... Então ele até brincou, olha, depois que eu morrer, eu morri, acabou. Então a instituição e o colecionador vai poder pensar sobre isso, não, o colecionador não mais, né? Eu acho que faleceu o colecionador, Gilberto? Sim, estou falando também do outro que também faleceu. Então eu queria... Cria outro problema. E criou essa outra questão, né, desses colecionadores. E aí eu fiquei muito tentada a pensar como essa ativação, a gente recorre ao artista, né? E como poderia ser diferente, né, no sentido de ser um legado de uma família desse artista. Então a sua provocação nos faz pensar sobre como essa obra vai ser posteriormente ativada, que não necessariamente vai recorrer ao artista, ainda que ele tenha muita importância. Então eu queria ouvir você um pouquinho mais falando sobre esses atos de transferência. Você traz a Diana Taylor, que ela de alguma forma contraria alguns estudos mais atuais da área de conservação, né? Ela realmente bate muito na questão da documentação, né? Diz que a gente tem que parar e essa transferência do corpo, da transmissão do corpo. Então eu queria ouvir você mais falando sobre os atos de transferência e como isso pode ser uma possibilidade para pensar o acorda da performance nos museus. Obrigada. Obrigada, Ana. Quem mais? Pode ser. Eu queria reforçar a curiosidade da Ana Paula sobre os encaminhamentos do Dionísio, assim, para pensar como que as instituições vão lidar com isso, porque eu mesmo, dentro desses processos, assim, nunca fui nem demandado assim, pelas instituições para olhar isso nas leis de direito autoral. E para Bianca, Juliana, acho que um pouco englobando, vocês têm visto casos de artistas, muitas vezes acho que até mediados por galerias, assim, que definem quantas vezes a obra pode ser reativada dentro da instituição que adquire? E como pensar isso, né, assim, como uma obra que já tem, sei lá, uma contagem regressiva? Vocês falaram, de modo geral, no grupo, nessa preocupação, nesse projeto de desenvolver protocolos para as instituições e falaram também dos protocolos para os artistas, né? E eu queria entender como é que vocês pensam essa diferenciação, porque são protocolos que não necessariamente andam juntos, né? Porque os interesses dos artistas não necessariamente são os mesmos interesses das instituições. E em relação à documentação, houve comentários aqui de muitos artistas que falam, quando eu morrer, quem sabe, mas na contramão tem muitos outros que já estão colocando contratos com definições justamente para que interpretações diferentes não aconteçam no futuro. Então eu queria entender como que vocês pensam essa diferenciação entre esses dois tipos de protocolos. Acho que a gente podemos começar pela ordem de apresentação. Vamos fazer um
um exercício para responder às questões. A gente poderia fazer um exercício, claro, o exercício não é meu, eu tenho 5, 6 autores que eu tenho lido, né, em relação a direitos autorais. Vai fazer um exercício de que tipo de instituição nós estamos falando. Primeiro, nós estamos falando de instituições públicas, efetivamente, né? E que tem, portanto, responsabilidade enquanto direito público em relação com o direito autoral, com o direito privado, dentro do campo dos direitos autorais. Segundo, pontualmente, é o nosso esforço de pelo menos orientar minimamente as instituições museológicas, é não ignorar o problema. Eu acho que a gente não vai orientá-las per si, né? Todas essas instituições vão ter seus jurídicos. E, por pouco que eu conheço, os jurídicos precisam de alguma orientação. Os jurídicos da prefeitura, do Estado, eles são, né, o jurídico é aquele lugar onde tudo desemboca lá e não, né, a pessoa não vai parar durante um mês estudar direitos autorais por uma performance para uma instituição museológica. Então isso tem que ser operado minimamente pela própria instituição. Também esse campo amostral, aí é uma dualidade que eu acho que a gente vai ter que me provoca um ponto de reflexão. A primeira está um pouco anunciado naquilo que a Bianca trouxe, que é um certo formalismo do universo documental. Eu venho de uma tradição da história da arte, onde o formalismo é um problema, ou seja, a gente formalizar o trancar a própria performance num campo obsessivo documental. Esse talvez seja um dos problemas mais graves que a gente tem, né? Como somos perversos no sentido de que nós temos que nos aproximar do campo performático como tradutores, mediadores, assim por diante. Então, nós vamos fazer leituras a partir do nosso processo. A Alisson foi muito honesto nesse ponto, muito ético, dizer, olha, eu estou nesse momento construindo a partir da minha interpretação um fenômeno. E nós não vamos fazer isso. Então, é um temor, né, que esse formalismo acabe engessando as performances. Mas é justamente esse formalismo que vai orientar os jurídicos. Que é em que momento quem tem o quê. Porque a prerrogativa da lei, aí eu estou citando o Pedro Abreu, porque o Pedro Abreu é um jurista que se dedicou àquilo que o STJ julgou nos últimos, desde que a lei foi instaurada, ele foi para os processos. E ele percebeu que a interpretação é case, caso a caso. E aí entra uma série de problemas para nós, né? Não vou me alongar muito, mas o campo da interpretação é alguma coisa que a princípio instituições museológicas não estão calculando, mas elas estão preponderantemente colecionando performances delegadas. Mas elas não estão levando em consideração que a lei, sim, trata do campo autoral da interpretação. Né? Então tem o autor, mas também tem o direito do autor, o direito conexo do interpretante. Só que nós não falamos disso. Nós não estamos falando aqui. Agora, tradicionalmente, aqueles corpos são corpos em uso. É o autor, o ator, aquele que a gente contrata para a ativação da performance. São corpos em commodity, eles estão ali à disposição para isso. Então eu diria que o nosso problema é trazer o problema todo, de que no momento da musealização essas perguntas têm que ser feitas. E aí surge essa tensão. Quanto mais delineado estiver para a instituição o que é a autoria, quem tem participação na autoria, quem tem eu, como editor, um problema enorme hoje. Eu não consigo mais colocar uma foto de performance, porque os fotógrafos estão entrando ou com medidas extrajudiciais ou com medidas judiciais. Os fotógrafos querem as suas autorias alcançadas. E aí entra o modelo catálogo, vai se hierarquizar, como acontece em outras áreas. Eu diria que para a solução é olhar para as outras áreas. Acho que a gente tem aí, os direitos autorais estão muito desenvolvidos nas outras áreas. Então, aí vai haver uma hierarquização. Então, ao centro, se é o performer, o intérprete, a curadoria, que vai fazer a interpretação, eu acho que esse é um cálculo difícil e que gerará, provavelmente, um modelo formalista de documentação, muito rígido, de quem é quem pode pôr, que é um modelo que Bianca trouxe muitos exemplos de dança. A dança tem os mesmos problemas há muito tempo, que são os problemas de anotação, os problemas que já são colocados no universo das artes do corpo.
Bom, em relação à tua pergunta, primeiro eu quero falar do desafio, né? Que eu acho que o grupo tem, que o projeto de vocês tem em relação a pensar essa coisa do direito autoral, sobre a obra, sobre a performance, que eu acho que de fato é um mega desafio. Mas não precisa ser enfrentado, precisa ser assumido para alguém e parabenizar vocês por isso. Mas em relação à crise, aqueles férias e o trabalho em si, parte da documentação, parte da documentação ficou na usina, né, no acervo da usina, mas ela continua, inclusive, expondo o próprio processo. Como foi a performance em outras instituições, em outras exposições, no Brasil todo, inclusive ela está agora nesse momento em São Paulo, participando da exposição lá, né, com outras obras e essa obra específica também. Mas, na verdade, aqui foi um modo inicial de uma série de processos. Né? Como eu falei da ideia da gravura de cabeça, né? Ela também desenvolveu outros processos que nasceram dessa experiência na usina, né? Dessa imersão na usina, no espaço, né? Institucional. E, acima de tudo, da mobilização que ela sentiu a partir, inclusive, da formação e da ação da escrita de artista dentro desse conjunto, porque, por incrível que pareça, eles estavam fazendo a dissertação na área de história da teoria e não na área de poética. Então, isso também foi um desafio para a gente pensar no conjunto da escrita e na defesa, né, do próprio trabalho dela, porque ela, por isso a documentação é importante, extremamente importante, por isso tinha esse rigor mais incisivo em função dessa documentação, de como ela estava pensando em montar a documentação, porque de fato ela não estava escrevendo na área poética, estava escrevendo na área de história do livro. Então esse foi um desafio enfrentado e ela está agora partindo para um outro passo, que é o doutorado, pensando nessa ideia da inserção da própria performance em si na cidade, dessa interação desse corpo racializado na própria cidade, e aí, portanto, ela resolveu que vai fazer em arquitetura. Doutorado não quer fazer em arte, quer fazer em arquitetura, porque ela precisa enfrentar a ideia de que a performance é parte da cidade, né, e ela quer, então, desenvolver essa ação a partir daí. Mais um período. Bom, agradeço as perguntas. Eu vou começar respondendo a pergunta da Ana sobre uma documentação completa. Não prometo uma documentação completa, porque é isso que o Dionísio tinha comentado. Assim, vai ficar numa coisa de tentar alcançar tudo e a gente vai cair numa situação que é improvável. Agora, a minha intenção dentro dessa lógica é principalmente a gente conseguir preservar mesmo o trabalho do artista. O Marco Paulo é um artista que não tem nenhuma performance adquirida, né, em uma instituição, embora seja um dos artistas hoje que mais movimentam mesmo o campo da performance, principalmente em Belo Horizonte. E também tem essa questão também de que ele pode mudar de ideia em diferentes versões, mas aí nós estamos falando da decisão dele caso isso seja realmente assimilado. O que nós estamos considerando é o fato de que ele montar uma documentação conosco agora, nesse momento, considerando exatamente essas versões que ele foi elaborado até pelo histórico de exibições desse trabalho. E aí depois, posteriormente, acho que já respondendo um pouco a Nina, o que eu considero como esse protocolo do artista, né, que a gente considera como protocolo dos museus. Quando a gente fala desse protocolo dos artistas, seria exatamente esse caminho de uma facilitação para o museu. E aí o museu depois, posteriormente, com esse recurso documental que a gente conseguiria, posteriormente criaria seus próprios protocolos, certamente. Assim como a gente tem também esse outro objetivo. Mas como na realidade dos museus brasileiros a gente já sabe quanto complicado é isso, quanto é complicado esse momento de uma aquisição de um trabalho dessa maneira, entregar uma documentação muito mais recheada para uma instituição, ela já começa até a ter possibilidade de perguntar coisas que ela não perguntaria, como a gente sabe, se ela não tivesse aquele tipo de recurso, né? E aí, essa é uma provocação também para a Bianca, porque eu acho que ela apresentou essas questões de que não há motivação, mas na minha opinião tem essa questão também de não haver motivação por medo também de não ter recursos e documentação suficiente para ativar esses trabalhos. Porque a gente entende, quando vai se ver esses trabalhos dentro de uma instituição,
vai ver que a maioria não tem ali, sempre falta alguma coisa, na opinião do artista, sempre falta alguma coisa que a instituição sabe que também falta, mas, assim, ao mesmo tempo, demandaria uma atenção específica que não se tem, né? Esses recursos, por exemplo, da parte de um museu de arte, não, às vezes não tem grandes recursos para se dedicar exclusivamente a esses trabalhos. E claro, tem uma questão política, tem todas as questões, mas eu vejo da parte da conservação e das questões da documentação que a gente percebe que realmente é uma questão complexa para uma não ativação desses trabalhos. E aí, respondendo por fim a pergunta do Thaleson, não sei exatamente, é um artista, né, de galeria que tem esse tipo de regramento, mas em uma entrevista que estava eu, Ana e Bianca na época com Carlos Mello, ele tinha comentado essa questão de que a vontade dele era fazer esse regramento em relação a uma obra dele que está no MAMAN, né, Museu de Arte Moderna de Recife. E que aí depois, posteriormente, ele não... Acho que houve uma desconversação, acho que o museu desconversou e não, adquiriu o trabalho daquela maneira, mas na opinião dele deveria ter esse regramento. A empresa tem, só acrescentando, mas não é para museu, é para aproximadamente lá, tem uma limitação de número de inscrição a 1 a 2 vezes por ano e limitação ao evento. Se for um evento que eles escolhem politicamente, eles podem ter. Bom, para mim, começando com o ato de transferência, que a Ana citou, que faz um pouquinho mais, eu vou falar dentro do campo da arte da performance, né? Porque nessa performance em sentido mais amplo, que é a que a Diana Taylor coloca, eu não me sinto capacitada, né, para poder abordar, né, dentro desse campo mais dos estudos antropológicos e tal, mas o que a gente vê dentro dos estudos da performance arte, né, da arte da performance, é que existe um grupo de artistas que tem, né, e aqui eu trouxe alguns exemplos, né, mas se você for procurar na literatura, existem muitos outros, né, desses artistas que têm essa crença na memória corporal, né, e aí eles vão trazer a questão da memória corporal como um elemento de novas ativações do trabalho. Né? Então a Júlia Tolentino, eu acho que é o caso mais clássico, porque, né, ela de fato traz, né, de maneira muito visível como é que essa absorção corporal ocorre, né? Então primeiro ela participa observando e depois ela participa junto com o performador. Então o performador faz 2 vezes o trabalho e ela participa na segunda, fazendo exatamente, quer dizer, fazendo com o corpo dela, né, a sequência de movimentos, de ações que ela acredita que foram feitas pelo performador. Eu acho que, e aí eu trazendo um pouco, né, também o que a Juliana colocou, qual é o grande desafio disso para os documentalistas e os museólogos? Você não controla. Né? Como é que você vai controlar a transformação pela qual um corpo diferente vai fazer o trabalho passar? É impossível, mas é uma possibilidade de sobrevivência dele no larguíssimo prazo. Né? E aí eu entro na pergunta da Nina, né? O que acontece quando o artista morre? Muitos deles já determinaram, né? Então você vê o Maurício Anês, por exemplo, coloca que quando ele morrer, as obras dele não poderão mais ser ativadas, só vai existir o registro, né? E os vestígios e tal, ela vai poder ser lembrada dessa forma, mas ele, não estando, não pode ser reperformado, né? Não pode ser ativado. Outros, como Daniel Toledo, né, que eu citei, colocam, tudo bem, outras pessoas podem ativar, é o que a gente chama, né, a gente tem, né, os trabalhos delegados, as performances delegadas, e o que a gente tem tratado internamente de performances delegáveis, né, que são aquelas que hoje, né, a criadora, o criador da performance é o performador, mas que ele pode conjecturar, liberar para performance de terceiros, para interpretação de terceiros, como foi o caso do Daniel Toledo. Né? Então, o que vai acontecer nesse sentido? Eu acho que parte muito dessa visão de uma trajetória da vida da performance e que muitas vezes pode não depender necessariamente da autora, do autor. Né? É um trabalho e que ele, a partir do momento que ele existe, ele vai ter a circulação própria, a vida própria dele,
que pode ser de alguma maneira, né, reenquadrada por diversas, né, restrições. E aí a gente vê que, inclusive, estar dentro do acervo de um museu, que seria uma possível salvaguarda, na verdade, se coloca, na maioria das vezes, como uma restrição, porque, né, como a Juliana colocou, muitos museus não se sentem capacitados para poder ativar essas performances. A gente espera que, depois do projeto do Marte, concluído em 2025, alguns deles tomem essa coragem. Mas eu acho que cabe também, em muitos museus, fazer a pergunta: você vai comprar para não ativar? Para quem compra? Principalmente os museus públicos, é dinheiro público, é dinheiro meu, só de todo mundo. Para que vai comprar só para dizer que tem? Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, de dar um passo maior do que a perna, só para dizer que é, né, avançado. Então tem que tomar esse cuidado, porque é uma coisa séria, uma obra de arte de um artista que se dedicou a isso, e que se não fosse vendida, muito provavelmente o artista estaria apresentando, entendeu? Ele estaria ativando o trabalho com mais frequência, como a gente viu o Marco Paulo Rolo, do que se estivesse no museu. Então, assim, é uma coisa séria que os museus podem estar, talvez até tentando fazer nome, com obras que vão ficar guardadas e que vão se deteriorar memorialmente, digamos assim, ainda que a gente tenha o documento, ainda que a gente tenha as instruções, né, a proposição, mas e aí, como a gente coloca de fato isso no corpo? Né? E como a gente se sente seguro e capacitado de saber, ok, isso está de acordo com a integridade poética do trabalho? Né? Então, eu acho que é uma responsabilidade mesmo, sabe? A gente tem que chamar a atenção dos museus para essa responsabilidade. Ok, quer ter uma performance? Maravilhoso. E aí, o depois? Né? Então, eu acho que foi essa preocupação que eu quis trazer hoje. Só porque eu, assim, depois de ouvir essas questões todas em torno depois de ouvir essas questões todas em torno de autoria, me veio uma questão assim, eu queria perguntar para o Robson, esse envolvimento dele com a artista e tal, como é que fica isso assim, do ponto de vista institucional, da academia e tal, como é que você se sente assim, como é que você vê essa questão também? Bom, na verdade, às vezes nós somos pegos de surpresa, né? Coisas que a gente de fato não esperava. Ela entra com um projeto de pesquisa, que não era ele, e se descobre essa ficha aí, o que é que isso gerou, inclusive. Eu terminei performando também, né? De fato, hoje tenho atuado com performance, feito algumas ações com performance, devido a esse trabalho, devido a essa ação coletiva que nós construímos, né, nesse processo. Então, isso também foi um gatilho para o meu processo, para pensar nessa relação, né, porque eu, até então tenho trabalhado apenas, ou tinha trabalhado apenas com a produção de objetos, pintura, gravura, mas aí, quando eu senti essa relação muito de perto, né, e vi o quanto isso ativou uma série de questões, eu senti a necessidade de fazer isso, né, de entrar também nessa relação. Tecnicamente, isso acontece com a produção artística. Né? No campo da própria academia, né, acho que, assim, eu entendo a autoria, obviamente, da própria crise, a autoria do trabalho dela em si, né? Mas há uma relação mesmo de parceria no processo, sabe assim, construída ao longo do processo, tanto para o artista quanto na construção dessa figura, né, do artista pesquisador dentro da academia da universidade. Então é quase que impossível você se separar dessas relações, a não ser que seja algo muito distante da sua prática cotidiana. Senão... Talvez tenha que acrescentar um apoio institucional para estar ali embaixo. Bom, gente, então eu encerro aqui os trabalhos hoje e nos encontramos novamente amanhã.